No episódio de hoje vemos que, por engano, o chefe Wiggum recebe um propulsor a jato e decide usar no combate ao crime. Contudo, o inusitado instrumento colide com a igreja, fazendo com que os fiéis se reúnam para conseguir fundos para reparar a igreja. No início do episódio, vemos o chefe Wiggum dormindo em seu local de trabalho. Até que chegam 2 de seus oficiais e avisam que há 2 atiradores no depósito, chamando-o para ir junto. No entanto, ele dá uma desculpa, mencionando que precisa esperar uma encomenda que sua esposa fez e que seria entregue ali. Então, um dos oficiais aponta a arma para ele, mas acaba sendo impedido, e os 2 saem de lá, deixando o chefe sozinho. Enquanto permanece sozinho na sala, ele decide esquentar uma lasanha, enquanto esta com um semblante bem triste. Após comer a lasanha inteira, ele parte para a segunda. No entanto, antes de começar, uma encomenda espera. Mas ele fica discutindo com o entregador sobre o nome que veio escrito errado. O empregador então questiona se aquele não era o nome dele, perguntando quem havia comprado um propulsor a jato X5000. No mesmo instante, ele larga a lasanha, pula a mesa e tudo para assinar, dizendo que a entrega era para ele mesmo. No estacionamento da delegacia, seus oficiais abrem a encomenda, e Wiggum fica animado para usar o propulsor. Mas Lou lê as informações que dizem que é necessário fazer um curso de 40 horas para poder utilizá-lo. No entanto, Wiggum o ignora. Ao voar com o propulsor, ele começa a proclamar que a partir de agora não é mais um oficial, mas sim a patrulha do céu. Contudo, enfrenta algumas dificuldades em controlar o propulsor, cometendo alguns acidentes antes de finalmente conseguir ter o controle. Assim, ele voa pela cidade de Springfield e começa a ajudar as pessoas. Elimina as crianças desordeiras que estavam pichando o muro, realiza fiscalizações em um avião enquanto voa e até ajuda a salvar uma senhora. Na delegacia, ele novamente aparece comendo sua lasanha. Quando Lou questionou por que ele não tirava aquela coisa de suas costas, já que estava começando a feder, o Wiggum disse que jamais irá tirar, pois isso poderia fazer com que ele pegasse e usasse para se tornar a patrulha do céu. Logo em seguida, na sala dele, entra o Marechal do Ar com uma equipe do exército e diz que um propulsor a jato foi entregue por engano naquele local, enquanto ele recebeu uma saia para a cama box. No entanto, Wiggum dá uma de desentendido e começa a falar que só existe uma pessoa que poderia achar quem havia recebido aquele propulsor por engano. Ele começa a voar, dizendo que só uma pessoa poderia descobrir quem era, e essa pessoa era a patrulha do céu. Então, ele sai voando de sua sala, mas logo o exército começa a atirar nele. Acertam o propulsor, que perde o controle, fazendo Wiggum cair em cima de todos, enquanto um propulsor voa pelas ruas, acertando vários lugares e parando na igreja, que pega fogo. Enquanto isso, em outra cena, a família Simpson está dirigindo para ir ao culto de domingo. Bart e Homer reclamam pelo fato de terem que perder o domingo para ir à igreja, mas Marge explica que faz bem ir à igreja e pede para eles tomarem cuidado, pois Deus estava escutando as orações deles. Com isso, Lisa pergunta qual era a porcentagem das orações que se realizavam. Marge responde, afirmando que com certeza menos de 90% delas são. E Bart reclama por Deus nunca escutar suas orações. Ao chegarem na igreja, venha pegando fogo. Enquanto Marge está preocupada se há algum ferido, Bart comemora pelo fato de suas orações terem sido atendidas, já que não tem mais igreja para irem. Após o reverendo acabar com a ideia do seguro, o agente de seguros comemora junto com Homer e Bart. Algumas pessoas entram na igreja e o reverendo explica que não possuem dinheiro para reformar o local. Ele menciona algumas construtoras que estão de olho no terreno e todos acham um absurdo. Então, Marge começa a dizer que aquele lugar é o centro da cidade, onde várias coisas importantes acontecem, como casamentos e funerais. Mesmo sem acreditar inicialmente, ela percebe que a igreja precisará pedir dinheiro às pessoas para se reerguer. Depois, temos Marge na loja do Apu, pegando as doações da lata dele. Ela se irrita ao perceber que ali havia apenas uma moeda e lixos, e o Apu diz que pode ajudá-la a conseguir o dinheiro que precisa. Mas Marge o lembra de que ele não acredita na religião dela. Após confirmar, Apu explica que mesmo que não acredite, as pessoas daquela cidade ainda precisam de uma igreja, até mesmo para evitar roubos, como os que ocorrem na loja. Surge um ladrão que concorda com eles, mas mesmo assim, aponta uma arma e leva todo o dinheiro do caixa. Após o incidente, Apu cochicha algo no ouvido de Marge. Então, todos se reúnem. E mesmo com a ajuda de Apu, o reverendo o chama de pagão, o que Apu vê como uma ofensa. Após isso, Marge explica que Apu deu a ideia de conseguir o dinheiro no cassino jogando 21. No entanto, isso espanta a todos, e Agnes até conta uma história trágica de um parente que perdeu a vida ao jogar 21. Apu insiste que dará certo, pois era só quebrar a banca.
algo que ele aprendeu no MIT, após ser recrutado por um cartel de cartas, ganhou dinheiro suficiente para pagar um vestibular e entrar no verdadeiro MIT. No entanto, acabou sendo reprovado em todas as matérias, sendo expulso e tendo que se mudar para Springfield. Então, Flanders se levanta, questionando se o povo da igreja estava mesmo considerando os jogos de azar. O reverendo fala que a Bíblia nunca condenou explicitamente os jogos de azar, e que até mesmo o pessoal da Bíblia sempre recorria aos jogos de azar. Flanders começa a folhear a Bíblia, e percebe que o que o reverendo fala é verdade. Apu explica que contar cartas não era sorte, mas sim matemática, e Marge enfatiza que isso não vai contra as regras. Apu lembra que se forem pegos, não poderão ser acusados de nada, e o máximo que poderia acontecer seria apanharem com agendas ou algo do tipo. No entanto, ele diz que está tudo bem sentir uma dor, desde que a igreja seja salva. Então, ele começa a criar a cena de tudo o que ocorrerá no cassino, a mesa de jogos, as distrações, as garçonetes, e fala sobre o que poderia distraí-lo. Sideshow Mel acaba caindo no truque, e Apu briga com ele, dando um tapa em seu rosto. Por fim, Apu explica que para o plano deles funcionar, ninguém poderia contar aquilo para ninguém. Marge fica preocupada com o fato de ter que esconder de Homer, e o reverendo desanimado explica que Homer certamente não seria um bom cúmplice. Ele enfatiza que se o plano falhasse, aconteceria o pior, e todos pensam a mesma coisa. O local da igreja se tornaria um local de striptease, e com isso Marge concorda que não pode contar a Homer. Em uma noite em sua casa, Marge se despede de todos, dizendo que irá a uma reunião para arrecadar dinheiro. Homer a questiona sobre o motivo de estarem se reunindo tão tarde, mas na verdade, ele só pergunta para parecer que se importa. Mesmo assim, Marge tenta explicar o motivo dizendo que estão produzindo um teatro, e depois de dar uma resposta nada a ver, Homer acredita e a acompanha para que ela vá logo. No cassino, todos chegam, e em seguida, Apu começa a explicar como funciona a contagem das cartas. Cada um se sentará em uma mesa, e terão que contar quantas cartas altas sobraram no baralho. Devem ignorar todas as distrações, e quando perceberem que as chances estão a seu favor, devem chamar a pessoa mais próxima com um sinal, e o apostador alto ganhará muito. Assim, o cassino nunca desconfiará que estão envolvidos em um jogo moralmente sujo. No entanto, eles devem ter cuidado, pois há câmeras por todos os lados, e mais cedo ou mais tarde, o cassino irá descobrir. Nesse momento, eles deverão acionar o alerta e sair rapidamente. Depois da noite no cassino, eles se reúnem em um restaurante e começam a contar toda a grana que conseguiram. Com isso, pensam que agora poderão reformar a igreja de uma maneira melhor do que imaginavam. Então decidem comemorar com uma bebida mais forte. Já era bem tarde da noite quando Marge chega em casa toda alegre, e acorda Homer para contar que conseguiram salvar a igreja. Ao questionar o que ela estava falando, novamente ela responde que salvaram a igreja, e com isso, sente vontade de comemorar. Então, começa a dar beijos em Homer, que questiona sobre não estar no calendário, mas acaba cedendo. Mais tarde, Marge cozinha para Homer, que está empolgado por ter namorado à 1 da manhã, e agora irá comer bife às 2 da manhã. Ele comenta sobre o teatro da igreja dela ter sido empolgante, e nesse momento, começa a fazer várias perguntas sobre como são as peças. Marge vai mentindo em suas respostas, mas quando ele pede para ela falar sobre uma das canções que irá cantar no teatro, Marge inventa uma resposta que faz Homer ficar encarando ela desconfiado. No entanto, depois ele muda sua expressão e começa a dizer que ela será sensacional no teatro. Então, novamente na loja do Apu, ele está fazendo um discurso para todos, explicando que na primeira noite tiveram sorte, mas agora o cassino estava de olho neles. Por isso, precisavam ficar espertos, pois o cassino não permitiria que eles se aproximassem de nenhuma mesa que estivesse jogando 21, a menos que usassem disfarces. Marge começa a ficar preocupada de que o plano deles esteja começando a ser ofensivo para Deus, mas tanto o reverendo quanto Flanders apoiam a ideia. Eles dizem que Deus não se importaria deles usarem o dinheiro do cassino para reformar seu templo. Então, todos começam a pensar em como irão se vestir. Na outra cena, vemos Lisa e Bart ansiosos para contar a Marge o que aconteceu no horário do lanche na escola. Os dois vão até o quarto dela, brigando um com o outro para saber quem irá contar a notícia. Ao entrar, vem Marge toda produzida e falando ao telefone que irá se encontrar com alguém no cassino. Depois de as crianças perguntarem por que ela estava indo a um cassino, Marge explica que ela e alguns amigos estavam usando o sistema para arrecadar dinheiro e reformar a igreja. Após ficarem surpresos por Marge estar envolvida em apostas, ela esclarece que não era uma aposta, e que Homer não sabia, mas as crianças poderiam saber, pois já estavam grandes o suficiente para guardar aquele segredo. Eles ficam animados em guardar o segredo, considerando-se crescidos. De volta ao cassino,
Todos estão produzidos de alguma forma. E tudo acontece novamente, com todos fazendo a contagem das cartas e chamando o mais próximo quando necessário. E após o cassino, eles se reúnem em uma pousada, espalhando o dinheiro pela cama, enquanto a Agnes aproveita para tomar um banho de dinheiro. E os demais se reúnem para fazer uma oração. Em casa, Marge chega chamando pelo Homer, ansiosa para contar como conseguiram o dinheiro. No entanto, ao olhar para a cama, não o encontra. Seu celular toca, e na ligação, Homer fala que foi pego por uns caras de um cassino que querem o dinheiro que Marge havia pegado deles, ameaçando que coisas piores poderiam acontecer. Logo, Marge se sente culpada por tudo. Na ligação, Homer ainda aproveita para questionar o motivo de terem desistido do teatro, considerando a ideia boa, e canta a canção que ela havia mencionado. Ainda na ligação, Marge quer saber como Homer havia ido parar no cassino, e ele conta que estava tirando um tempo para curtir sua bebida após o jantar. Foi quando Lisa e Bart apareceram, dizendo que a mãe havia contado um segredo a eles. Como ela ainda não havia chegado, eles ficaram preocupados e revelaram que ela estava contando cartas em um cassino. Rapidamente, Homer sente medo de que todos fiquem órfãos e sai de carro até o cassino. Ao chegar lá, ele mostra uma foto de Marge para todos, perguntando se alguém a viu. 2 seguranças veem a foto dela e dizem que querem levar Homer para a sala da surra para fazer algumas perguntas a ele. Desesperada, Marge bate na casa do reverendo para avisar que levaram Homer, mas ele ainda estava fantasiado. Ele tenta se explicar. E ao ouvir uma mulher chamando por ele, o reverendo explica que achou aquelas roupas bem libertadoras. Marge ignora e diz que precisam devolver o dinheiro ao cassino, pois Homer está em perigo. O reverendo concorda, mas admite que tem um probleminha. Já havia entregado o dinheiro ao empreiteiro. Ao irem até o empreiteiro, ele ri da cara dos dois, e ao contar para os demais trabalhadores, todos riem deles, enquanto a igreja já está sendo reformada. Enquanto isso, na sala da surra, Homer quer saber o que irá acontecer com ele. E os seguranças explicam que apenas querem o dinheiro que Marge havia roubado deles. Homer questiona sobre contar cartas não ser um roubo. E depois de deixá-los sem argumentos em relação ao jogo de cartas, eles se irritam e pegam uma prensa e a colocam na cabeça de Homer, apertando-a até que ele não consegue mais falar direito. Em frente à reforma da igreja, todos estão reunidos novamente, e o reverendo fala que talvez tudo isso que esteja acontecendo com Homer seja parte do plano de Deus. No entanto, nesse momento, Marge se irrita e começa a dizer que Deus não é alguém que está usando o controle de videogame para controlá-los, nem faz nada do tipo. A culpa, segundo ela, é de todos, pois fez com que ela traísse seu marido e seus filhos com mentiras. Nisso, Flanders concorda com Marge, questionando se todos realmente acreditaram que iriam entrar naquele covil de pecado e sairiam ilesos. Marge diz que irá fazer o que deveria ter feito desde o início e depois do Sideshow Mel, zoar sobre o teatro. Ela dá um tapa que espalha toda a sua bebida. Então, Marge começa a fazer sua oração em um novo templo, que era basicamente o cassino. Com isso, todos que estão nas mesas de jogos param e começam a olhar para ela. Gradualmente, mais pessoas se aproximam dela, incluindo os seguranças. Em cima dela, há uma câmera, onde o chefão de tudo a vê e decide ir até ela. Ao chegar lá, Marge se assusta. E o chefão reclama que desde que ela começou com suas atividades religiosas ali, o movimento do cassino diminuiu muito. Marge explica que quer seu marido de volta. E após ele tentar ligar para alguém para resolver o problema, o Flander aparece e comenta que Deus havia atendido suas orações, mas ela afirma que está certa de que foi a gerência do cassino quem ouviu suas orações. Logo, Homer é levado até ela e liberado com a condição de que ele e nenhum dos membros do grupo de religião nunca mais volte ao cassino. No entanto, Homer não aceita o acordo, e Marge explica que eles não precisam voltar, pois já salvaram a igreja. Mesmo assim, Homer discorda, pois considera uma injustiça o que estava acontecendo ali por tempo demais. Para ele, não é justo punir pessoas por estarem contando cartas, já que essas pessoas só estavam jogando os jogos conforme as regras. Com isso, todos se colocam a favor de Homer, mas ele acaba sendo expulso do local. E para encerrar o episódio, toda a família está reunida admirando o pôr do sol. Marge pergunta a Homer se ele ainda acredita em Deus, e ele responde que com uma vista como aquela, é impossível não acreditar. No final, após os créditos, temos uma cena mostrando que a Patrulha do Céu terá continuação, com altas aventuras acontecendo na próxima vez.